Olá pessoal, vamos para a nossa aula de hoje, que é sobre reflexão da luz e espelho plano. A gente já começou na aula em sala a falar de reflexão da luz. Então eu vou apenas dar uma recapitulada aqui no que a gente já viu sobre a reflexão. Bom, inicialmente a gente viu que a reflexão da luz é quando a luz, eu vou usar uma régua aqui para me ajudar, é quando a luz atinge uma superfície qualquer e retorna ao seu meio de origem. Então ela atinge a superfície e a partir dessa superfície ela então retorna ao seu meio de origem desta forma. Bom, completando os elementos da reflexão que já foram vistos, aqui então nós vamos ter no ponto de incidência uma linha perpendicular à superfície refletora que a gente vai chamar de normal. Então N é a normal à superfície refletora. Aqui eu tenho o raio de incidência e aqui o raio de reflexão. Então o I é o raio incidente e o R, o raio refletido. Então nós sabemos o que? Bom, primeira coisa, as leis da reflexão. Então a primeira delas seria que a normal, o raio incidente e o raio refletido são coplanares. E a segunda lei é que, em relação à normal, medido com a normal, aqui nós temos um ângulo de incidência e aqui nós temos um ângulo de reflexão. Então, a segunda lei é que tanto o ângulo de incidência quanto o ângulo de reflexão, medidos em relação à normal, têm o mesmo valor. Então, estas são as duas leis da reflexão. Repetindo, a primeira, que a normal, o raio incidente e o raio refletido são coplanares, estão contidos no mesmo plano. E a segunda é que, em relação à normal, o raio faz um ângulo de incidência igual ao raio refletido faz o ângulo de reflexão. Portanto, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em relação à normal. Bom, nós vimos também os dois tipos de reflexão. Um tipo que a gente chamou de reflexão especular ou regular, que é quando a gente faz, por exemplo, incidir sobre uma superfície plana, lisa, um feixe de raios paralelos. Ao refletir, eles vão então obedecendo a lei da reflexão. Aqui nós vamos ter as três normais. Se elas devem ser perpendiculares à superfície, essas três normais serão paralelas. Portanto, esses três ângulos aqui de incidência serão congruentes. Daí então nós temos o quê? Que ao refletir, esses raios também vão refletir de modo paralelo. Então, por isso que ela é chamada de reflexão especular ou regular, por causa da regularidade dos raios refletidos, ok? Isso vai acontecer quando a superfície for plana e polida. O outro tipo de reflexão era a reflexão difusa, que ocorre quando a superfície é toda irregular. Então, aí nesse caso, os raios incidindo paralelamente, ao refletir, por causa da irregularidade da superfície, cada um vai ter a normal num ângulo diferente e, portanto, cada raio vai refletir em uma direção. Então, nós temos aí a reflexão toda espalhada, por isso que ela recebe o nome de reflexão difusa, ok? Bom, então, baseado nisso, nós passamos, então, para o nosso próximo ponto, que é espelho plano.
Bom, na nossa apostila, os espelhos planos estão na página 88. Então, vocês podem acompanhar na apostila na página 98. Deixa eu só enquadrar aqui. Bom, o que é um espelho plano? Esse espelho comum que a gente usa aí em casa, né? Nada mais é do que uma placa de vidro que recebe de um dos seus lados, uma das suas faces, uma finíssima película de um material metálico, normalmente o nitrato de prata. E depois do tratamento com nitrato de prata, uma tinta, é borrifada uma tinta que vai proteger o nitrato de prata para que ele não oxide em contato com o ar atmosférico. Então, o vidro pintado com uma película fina de nitrato de prata, que depois é isolada do ar atmosférico com uma tinta que é aplicada após a película. Bom, então é uma estrutura muito simples, né? Simplesmente o vidro com a película de prata. Então eu vou representar aqui um espelho plano, um segmento de reta, e nós vamos combinar assim, essas franjinhas do lado onde recebeu o tratamento de nitrato de prata. Então, desse lado aqui é atrás do espelho e aqui é a frente do espelho, ok? Então, a luz vai incidir por aqui, certo? Bom, antes de iniciarmos, então, o mais importante, que é a formação de imagens nos espelhos, vamos a alguns conceitos. O conceito, primeiro, de ponto-objeto. Então, o que é um ponto-objeto? O ponto-objeto é de onde sai a luz, é de onde a luz parte. Portanto, o ponto-objeto ele é formado pelo cruzamento dos raios incidentes. Então, cruzamento dos raios incidentes. E nós temos o outro conceito, que é o de ponto-imagem. Então, o que vai ser o ponto-imagem? O ponto-imagem é formado pelos raios que são refletidos no espelho. Então, o ponto-imagem é o cruzamento dos raios, ele é obtido pelo cruzamento dos raios refletidos. Certo? Bom, então o ponto-objeto vamos chamar de PO e o ponto-imagem vamos chamar de PI. Ok? Bom, além disso, nós vamos ter também um outro conceito, que é o conceito de real e virtual. Então, vai ser real todas as vezes que for formado pelos próprios raios, e vai ser virtual quando é formado por prolongamentos dos raios. Então, juntando as duas informações, nós podemos ter o ponto-objeto real, que é formado pelo cruzamento dos próprios raios incidentes. Então, ponto-objeto, cruzamento dos raios incidentes. Real, os próprios raios. Portanto, o ponto-objeto real é o cruzamento dos próprios raios incidentes. O ponto-objeto virtual seria o cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Dos raios incidentes, perdão. Então, o ponto-objeto virtual seria formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios incidentes. O ponto-imagem real, que seria formado pelo cruzamento dos próprios raios refletidos. Então, ponto-imagem, raios refletidos. Real, os próprios raios. Então, ponto-imagem real, formado pelo cruzamento dos próprios raios refletidos. E o ponto-imagem virtual, que seria formado pelo cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Então, assim, nós temos os primeiros conceitos aí para a formação da imagem, ok? Então, o ponto-objeto
e o ponto imagem. O ponto objeto, quando formado pelos próprios raios incidentes, é o ponto objeto real. Quando for formado pelo cruzamento dos raios incidentes, é o ponto objeto virtual. E o ponto imagem, formado pelo cruzamento dos raios refletidos. Real, quando são os próprios raios refletidos, e virtual, quando são os seus prolongamentos. Certo? Então, vamos ver aqui o seguinte. Puxar mais para o cantinho aqui e vamos ver, então, os exemplos disso. Vou fazer uma linha aqui para separar. E aí nós vamos, então, tentar ver como fica estas situações. Então, aqui eu vou desenhar fazer um traço aqui que vai representar o nosso espelho, ok? Então, aqui o nosso espelho plano. E aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, um ponto que será o ponto objeto real. Para a formação de imagens, eu preciso de pelo menos 2 raios. Então, eu vou incidir um raio aqui e vou incidir o outro raio, fazer aqui. Como cada raio incide num ponto diferente, vamos imaginar as duas normais aqui. Então, o primeiro raio vai refletir com esse mesmo ângulo de incidência, portanto, ele vai refletir para cá. Certo? Deixa eu só fazer uma mira aqui. E o segundo raio, o pretinho, vai incidir com esse ângulo, portanto, vai refletir com o mesmo ângulo. Então, vem aqui. Bom, observando os 2 raios refletidos, a gente observa que eles são divergentes, portanto, não vão se cruzar. Se não vão se cruzar, nós vamos ter, então, que puxar os seus prolongamentos. Então, prolongando esse primeiro raio, o vermelho, esticar ele aqui um pouquinho, e prolongando o segundo raio que eu fiz aqui de preto. Então, aqui nós temos o cruzamento dos prolongamentos dos raios refletidos. Portanto, deste ponto objeto real, nós obtivemos um ponto imagem virtual. E esta é a primeira das características das imagens formadas pelos espelhos planos. A natureza da imagem é contrária à natureza do objeto. Se o objeto é real, a imagem vai ser virtual.